Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 278. O cara dos contos de fadas, perguntou Naruto, confuso. Criou a lua ou algo assim? Ouvi essa história algumas vezes quando era criança, mas o que nossos clãs têm a ver com um cara de livros de histórias? Bem, para começar, ele não é um conto de fadas. O sábio existiu de verdade, disse Daiki, e ele é o motivo da existência da Kyuubi e das outras Biju. Há muito tempo, todas as Biju se fundiam em uma única Biju maior, mais forte e mais assustadora, chamada Jubi. Oh, Naruto piscou e agarrou a barriga. Até mais forte que a raposa em sua força máxima? Muito mais forte e muito maior, Daiki assentiu. Para se ter uma ideia, a Kyuubi em seu poder máximo é cerca de 3 vezes maior do que está agora dentro do seu selo. A Jubi é mais de 10 vezes maior que a Kyuubi, e mais de 10 vezes mais forte também. Mas... Naruto arregalou os olhos e gaguejou. Nem mesmo Yondaime, meu pai, conseguiu derrotar a Kyuubi. Como pode existir algo 10 vezes mais forte? Não existe mais, Daiki deu de ombros. Esse é o ponto. O sábio o derrotou e o selou dentro de si, tornando-se o primeiro Jinchuriki. E quando estava prestes a morrer, dividiu o Jubi em 9, formando as 9 Biju, que ele considerava seus próprios filhos, aliás. Ahá. Naruto bateu o punho na palma da mão com uma expressão de "é isso" no rosto, como se tivesse chegado à mesma conclusão, antes de cruzar os braços e assentir sabiamente. Entendi, agora tudo faz sentido. Você nem sabe porque isso é importante, sabe? Sasuke revirou os olhos. Cala a boca, Sasuke. Eu sei tudo, mas você não sabe. Porque você é burro, um mega idiota imbecil. Naruto mostrou a língua para ele. Chidori parece uma boa opção para aliviar o estresse neste momento. Claro que sim, Naruto resmungou Daiki. Enfim, deixando as bijus de lado por um momento, e explicando por que mencionei seus clãs, o sábio teve 2 filhos de sangue, Ashura e Indra. Indra nasceu com os olhos do sábio e se tornaria o progenitor do clã Uchiha. Já Ashura nasceu com o corpo do sábio e se tornaria o progenitor dos clãs Senju e Uzumaki. Então é isso. Os olhos de Sasuke se arregalaram com a informação revelada a ele. Então esse era o começo do seu clã. Dos clãs deles. E como eles descendiam do... O que é um progenitor? Perguntou Naruto sem entender nada. Significa primeiro, suspirou Sasuke, olhando para seu companheiro de equipe. Significa que eu sou descendente desse tal de Indra, e você é descendente do irmão dele, Ashura. Os olhos de Naruto brilharam, que legal. Então somos parentes super distantes, né? Suponho que sim. Sasuke deu de ombros. Na verdade, vocês dois são muito mais parentes do que imaginam, disse Daiki. Sasuke ergueu uma sobrancelha. Ele estava falando sobre a história do irmão de consideração? Certo, então o sábio superpoderoso, quase um deus. A coisa mais próxima de um deus que existia, Daiki preferiu dizer. Mas seu sucessor. Ele teve que escolher entre seus 2 filhos. O sábio era um cara realmente pacífico. Ele não gostava de lutar. Um cara ótimo em todos os sentidos, muito gentil. É graças a ele que estamos vivos e bem agora. Ele descruzou os braços, apoiou-os na mesa e recostou-se com um suspiro. Agora, os filhos dele, muito diferentes dele, disse Daiki, olhando especificamente para Sasuke por algum motivo. Indra, o irmão mais velho. Um super mega ultra prodígio, se é que já existiu algum. Absurdamente talentoso e absurdamente forte. Ele não precisava de ajuda para nada. Conseguia fazer tudo sozinho e não precisava de ninguém. Era tão talentoso que fazia seu irmão Itachi parecer um idiota. Certo? Bom, pelo menos a foto era bonita. Mas o que isso tinha a ver com alguma coisa? Ele também era um tremendo babaca, disse Daiki sem rodeios, e Sasuke ficou boquiaberto. Elitista, arrogante, implacável, egoísta e muito mais, o que será importante mais tarde. Ele então se virou para Naruto, e havia Ashura, o irmão mais novo. Um completo idiota, um pouco como você, na verdade, disse ele, ignorando o protesto de Naruto. Ei! Mas ele tinha boas intenções e apesar da falta de talento, era carismático, gentil e trabalhador. Ele nunca deixou que sua falta de talento o impedisse de alcançar seus objetivos e fez muitos amigos que o seguiram, muito parecido com o Hokage, na verdade. E depois de trabalhar duro por muitos anos, ele chegou ao ponto em que alcançou seu irmão mais velho em força e poder. Ele então olhou para os dois e disse. Então, quando chegou a hora do sábio decidir quem seria seu sucessor, ele escolheu Ashura, a melhor escolha, com a qual concordo plenamente. Cara, que se dane o Indra, ele é um inútilzinho de merda. Nossa, aquilo foi muito agressivo. Devo me sentir ofendido? Sasuke se perguntou, observando como Daiki insultou o homem de quem seu clã se originou. Ele sentiu que deveria se sentir ofendido. Mas bem, o cara estava soando muito mais como Madara, ou falso Madara, ou seja lá quem for aquele morto-vivo. Vou deixar isso para lá, decidiu Sasuke. Então Indra, aquele bebê inútil que ele era, fez birra. Daiki revirou os olhos. Porque você não me pega, papai? Olha só como eu sou forte. Buá, buá. Ele aguçou a voz e imitou o choro de uma criança pequena, antes de bufar, basicamente foi tudo isso. Aí ele ficou furioso e atacou o sábio e Ashura, tentando matá-los como uma menininha mimada de TPM. Sasuke nem sabia como responder aquilo. Sua boca abria e fechava inutilmente. Tipo, o que ele deveria dizer? Além de, sim, foi daí que Madara tirou isso, suponho. Nossa, você realmente não gosta desse cara? Naruto caiu na gargalhada. Há quanto tempo esse cara está morto e já te irrita tanto assim?
Porque ele não está completamente morto? Daiki interrompeu o riso de Naruto imediatamente, e os olhos de Sasuke se arregalaram em descrença. Veja bem, Indra continuou atacando e rivalizando com Ashura pelo resto de suas vidas, e eventualmente em sua última batalha, eles se mataram. Mas isso não foi suficiente para ele, nem para Ashura no final. Nem mesmo a morte significa muito para caras como eles. E suas almas viajaram através de seus descendentes, agarrando-se a descendentes específicos ao longo dos tempos e continuando essa rivalidade estúpida entre irmãos por 1000 anos. Naruto parecia confuso, mas Sasuke estava tomado pelo horror. Daiki se levantou de um salto e colocou as mãos nos ombros de ambos. Parabéns, as almas de seus ancestrais estão ligadas a vocês dois nesta era, disse ele com um largo sorriso. Antes de vocês dois, foram Madara Uchiha e Hashirama Senju. Vocês dois são, espiritualmente, tecnicamente falando, irmãos reencarnados. Naruto olhou para ele boquiaberto. Você está falando sério? Perguntou Sasuke, sentindo-se enjoado. Algum ancestral pervertido seu estava dentro de sua alma, e ele tinha matado o próprio irmão só por não ser o sucessor do pai. E ficou tão furioso com isso que continuou por 1000 anos com essa baboseira de reencarnação espiritual ou algo do tipo. Capítulo 279. Sim, você acha que eu diria essas merdas por diversão? Ou inventaria? Tipo, eu adoro zoar e fazer piada, mas não com coisas tão sérias quanto isso, disse Daiki seriamente. Já que agora sou Hokage, e essa baboseira de destino sem sentido vai tentar influenciar vocês dois, vou impor limites. É muita coisa para despejar em vocês dois agora, mas essa rivalidade milenar entre irmãos acaba agora, porque esta vila agora é minha, e eu literalmente vou alcançar a alma de vocês dois e acabar com Ashura e Indra, devorando suas almas se for preciso. Espera aí? O quê? Ah, ótimo. Que diabos havia de errado com a família dele? Não era só o Itachi, ou aquele maldito Madara, ou quem quer que estivesse se passando por ele, ou sei lá o quê. Agora o ancestral pervertido e chorão dele, fez com que o melhor amigo dele ameaçar comer a alma dele, é isso? Você pode comer almas? Naruto gaguejou Daiki, isso é muito bizarro. E eu nem entendi o que você quis dizer, mas tem um cara dentro da minha alma, tipo a Kyuubi. Você consegue tirá-lo de lá? Credo, que nojo. Era uma figura de linguagem, não, eu não posso comer almas, mas posso interagir com elas, ou poderei, honestamente, não importa, Daiki bufou e soltou os ombros deles. Eu só sei, por ter observado as coisas, que toda vez que Ashura e Indra se apegavam a descendentes específicos, a rivalidade entre eles continuava. E aqueles a quem eles se apegam têm muito mais potencial do que outros membros de seus clãs. Ah, isso é melhor. Sasuke soltou um suspiro de alívio que nem sabia que estava aprendendo. Ele resistiu à vontade de estremecer ao pensar em algum perdedor esquisito de 1000 anos agarrado à sua alma. Ele não tinha o menor interesse em rivalidade entre irmãos, já tinha drama suficiente com irmãos, muito obrigado. Enfim, Daiki sentou-se novamente em sua mesa, nem tudo é ruim. Agora que você sabe que esses dois existem, vai saber sobre as artimanhas ridículas deles para tentar colocar vocês dois um contra o outro. E se vocês dois acabarem tentando uma revanche no estilo Hashirama e Madara, eu mesmo vou dar uma surra em vocês até que esqueçam seus próprios nomes. Bem, Sasuke imaginou que isso ajudou um pouco, mas era extremamente irritante e assustador. Que sentido fazia a vida dele, afinal? Ele nem conseguia ficar bravo com Daiki ameaçando lhe dar uma surra. E isso nos leva ao verdadeiro motivo de eu ter chamado vocês dois aqui. Daiki então assentiu. Espera, tem mais? Naruto arregalou os olhos. Quanto tempo vamos ficar aqui, cara? Cala a boca, isso é para o seu próprio benefício mesmo. Daiki estalou a língua. Você acha que eu quero perder meu tempo conversando com você quando eu poderia estar treinando ou saindo com uma garota? Você não diria isso se eu me transformasse em Naruto, diria? Naruto se irritou e respondeu à altura. Sasuke levou a mão ao rosto. Quantas vezes ele já tinha feito isso desde que chegara àquele escritório? E Daiki até tinha conseguido fazer Naruto chamar sua outra forma de Naruko, e não de seu jutsu sexy. Não, na verdade não faria isso, Daiki deu de ombros, fique à vontade para fazer. Droga. Naruto desabou em derrota. Ele deveria saber disso. Sasuke revirou os olhos. Pare com essa bobagem. Se você quer tentar enganar o Naruto para que ele se transforme em uma garota e flerte com ela, faça isso no seu tempo livre, não no meu. Sim, Daiki acenou com a mão, dispensando. Só faltam 2 pontos para abordar. Mas serei breve. Você já sabe disso, Sasuke, mas Naruto. Existe um grupo chamado Akatsuki. Aquele cara que arrancou a Kyuubi da sua mãe e a usou para atacar a vila faz parte dele. Eles querem capturar todas as 9 bestas com cauda e transformá-las novamente na Jubi. Bom, isso foi definitivamente muito mais resumido do que ele imaginava. Definitivamente mais rápido do que ele havia explicado. Sasuke ficou muito agradecido por isso. Naruto ficou boquiaberto. Você não acabou de dizer que é 10 vezes maior que a Kyuubi e 10 vezes mais forte? Perguntou incrédulo. E esses perdedores acham que controlam essa coisa? Quando Yondaime falhou em derrotar a Kyuubi, eles são loucos. Com certeza, e são mortos-vivos também, porque vão precisar da minha besta com cauda. E isso simplesmente não vai acontecer, Daiki deu de ombros. Enfim, está aí a parte final. E é sobre vocês dois. Daiki apontou para Sasuke. O Sharingan tem muitas evoluções. É o Sharingan, o Mangekyou Sharingan. O Mangekyou Sharingan Eterno revelou, e os olhos de Sasuke se arregalaram mais uma vez. Existia um nível acima do Mangekyou? E finalmente o Rinnegan, o Doujutsu do Sábio dos 6 Caminhos, os olhos de um deus.
Não faço ideia do que seja, mas parece legal. Naruto inclinou a cabeça para o lado e disse, enquanto Sasuke permanecia mudo, incrédulo. No entanto, apenas o chakra do sábio pode fazer o Sharingan evoluir completamente para o Rinnegan, continuou Daiki, apontando o dedo para Sasuke e depois para Naruto. Indra herdou os olhos e metade do chakra do sábio. Ashura herdou o corpo e a outra metade do chakra do sábio. Yin e Yang, como vocês dois gostariam de, um dia, obter o Rinnegan? O Rinnegan. Ele pensava que fosse apenas um mito. O lendário doujutsu do sábio dos 6 caminhos. Olhos mencionados em um livro de contos de fadas infantil. Mas não, como se descobriu, o Rinnegan era muito real e aparentemente a verdadeira forma final do Sharingan. E ele acabará de receber a possibilidade de despertá-lo. Sasuke sinceramente não sabia o que pensar. Ele não tinha ideia de como Daiki havia descoberto tal coisa. Sua Biju, pensou distraidamente enquanto caminhava pelos corredores sinuosos da Torre do Hokage, a caminho da saída. Ele não fazia ideia de que existia um Mangekyou Sharingan eterno acima do Mangekyou. Daiki, porém, sabia. E aparentemente o possuía. O que provavelmente significa que Daiki também tem um jeito de obter o Rinnegan sem a ajuda de Indra ou Ashura, pensou ele. Ele ainda não sabia bem o que sentir a respeito disso. Na verdade, preferia não pensar no assunto. Ele não tinha nenhum interesse nesse tal de Indra. Na verdade, o fato de Indra fazer parte dele causava repulsa em Sasuke. Mesmo que ele fosse a chave para obter o Mangekyou Sharingan eterno e ir além. Você acredita nisso? Naruto bufou ao lado dele, com o rosto franzido enquanto caminhava ao seu lado, com os braços cruzados atrás da cabeça. Não, é meio loucura. Sasuke balançou a cabeça. Temos que trocar de lugar e ficar com os olhos um do outro. Bem, era mais complicado do que isso. Mas, no fim das contas, ambos teriam seus olhos removidos. Ele estremeceu ao pensar nisso. Mas aparentemente a maneira de evoluir o Mangekyou Sharingan para o Mangekyou Eterno era através da remoção dos olhos de um parente próximo. E no caso do Rinnegan, como seus olhos conteriam Tenketsu, eles também conteriam partes do chakra de Indra e Ashura. E a fusão de seus chakras com o tempo permitiria que seus olhos evoluíssem naturalmente para o Rinnegan. O quê? Naruto olhou para ele com estranheza antes de balançar a cabeça. Não, não é isso. Estou falando do Daiki. Ele nos expulsou do escritório dele como se fossemos 2 pirralhos. Sasuke lançou-lhe um olhar seco. É nisso que você está focado? Depois de tudo que Daiki nos revelou? Perguntou incrédulo. É bem, vou ser sincero, Naruto deu de ombros. A maior parte de tudo aquilo que ele disse passou completamente despercebida por mim. Eu só estava fingindo que entendia. Toda aquela história de Ashura e Indra, destino e doujutsu e todas essas outras coisas? Complicado demais. Além disso, eu estava mais focado em, você sabe, descobrir quem são meus pais e tudo mais. Ah, sim. Sasuke fez uma careta. Ele quase havia se esquecido completamente disso. Claro que isso seria muito mais importante para Naruto do que essas bobagens místicas de reencarnação. Ora, ele próprio só se interessou por isso porque aparentemente eles tentariam influenciá-los ou algo assim. E também pela oportunidade de aprimorar ainda mais seu doujutsu. Além disso, ele é um idiota. Naruto sorriu presunçosamente para Sasuke. Você acredita que ele realmente pensou que se você usasse o jutsu sexy, poderia se comparar a mim como Naruto? Sasuke ficou imóvel. Normalmente, ele não se incomodaria com uma coisa dessas. Ele não se deixaria arrastar para essa idiotice. Mas ele de fato havia experimentado o jutsu. Nem que fosse apenas para provar a si mesmo que conseguiria fazê-lo melhor. E a versão feminina dele de fato se parecia muito com sua mãe. E Naruto, além da cor, do penteado e da cor dos olhos, era incrivelmente parecida com Kushina Uzumaki. O que significa que Naruto, sem querer, afirmou que sua mãe era mais bonita que a mãe de Sasuke. Sim, não posso, concordou Sasuke. Afinal, Naruto não se compara a Sasuke. Naruto inclinou a cabeça para o lado e o encarou com desdém, invadindo seu espaço pessoal. É mesmo, seu idiota. Você queria que a sua estátua de cera pálida se parecesse com a Naruto. Sua sobrancelha se contraiu. Essas são palavras para briga, sibilou Sasuke virando-se e encarando de frente. Não quero ouvir falar de padrões de beleza de um idiota como você, que tem um gosto absolutamente péssimo para garotas. Quase voaram faíscas entre eles. Não importava a hora, não importava a situação. Não importava a forma. Essa era uma rivalidade que transcendia gerações. Capítulo 280. Foi uma aposta e tanto, sabe? Depois de expulsar Naruto e Sasuke, Daiki girou preguiçosamente em sua cadeira. Estava quase na hora de ele ser oficialmente empossado como Godame Hokage. Você acha mesmo? Daiki respondeu ao comentário de Isobu com um resmungo. Na verdade, acho que não é grande coisa. Ainda não há garantia de que ele não vá surtar quando a verdade sobre o massacre Uchiha vier à tona. Não importa o quanto você distorça os fatos, alertou Isobu. Ele é muito diferente do Sasuke da outra linha do tempo, mas as brasas que fizeram daquele Sasuke ainda existem nesta. E dar a ele o Rinnegan poderia ser um tiro pela culatra. Talvez sim, mas talvez não. A verdade virá à tona muito antes de ele obter o Rinnegan. Daiki deu de ombros. Estou os colocando especificamente no mesmo caminho que Madara percorreu para obtê-lo, não da maneira como eu estou conseguindo o meu. Será mais rápido do que com Madara, porque eles terão vários Tenketsu um do outro, mas ainda assim deve levar alguns anos. E isso especificamente não daria a nenhum deles acesso ao chakra dos 6 caminhos. O único que poderia obtê-lo seria Naruto, mas apenas se ele dominasse o Senjutsu desta vez também, e conseguisse a cooperação de Kurama.
Sasuke não teria chance de aprender Senjutsu, pois não possuía o contrato da serpente nesta linha do tempo. Na verdade, o contrato de invocação da serpente estava atualmente em posse de Daiki, e mesmo que obtivesse uma biju sem dominar verdadeiramente o Senjutsu, ele não seria capaz de obter o chakra dos 6 caminhos sem que o próprio sábio lhe concedesse. Mas e se ele fizer isso? Insistiu Izobu. Você está preparado para fazer o que for necessário, caso chegue a esse ponto? Ele mencionou especificamente Ashura e Indra para martelar na cabeça dele que esse tipo de absurdo não seria aceitável e para fazer Sasuke pensar que pensamentos como esses, que o levariam a se voltar contra a vila por causa de seu clã, seriam influência de Indra. Foi mesmo? Na maior parte dos casos, não. Ele se importava? Não, por que se dane Indra? Não vai chegar a esse ponto, assegurou Daiki, levantando-se da cadeira, caminhando até a janela do escritório e cruzando as mãos atrás das costas. Ele olhou para a vila lá embaixo, onde podia ver grandes grupos de pessoas animadas caminhando em direção à praça principal em frente ao prédio. Mas se chegar, você já sabe que eu o matarei. Ele não era Naruto. E apesar de se importar muito com Sasuke e considerá-lo talvez seu amigo mais próximo, seu relacionamento com Izobu ia muito além da amizade. Ele ainda o mataria se este o traísse daquela forma e tentasse tirar sua vida, como fizera com Naruto na outra linha do tempo. Ele poderia mudar completamente de ideia no final com Kotoamatsukami, mas ele não queria mudar a personalidade do amigo. Então, mesmo que o traísse no fim, ele lhe daria o respeito e a consideração de matá-lo em vez de usar aquela técnica contra ele. Só para ter certeza, disse Izobu, e deixou cair a mensagem. Ele encarou as pessoas lá embaixo por mais alguns segundos, antes de estalar a língua e se virar. Caminhou até a porta, agarrou a maçaneta e... o mundo mudou repentinamente. O escritório ao seu redor se desfez em um vazio escuro, enquanto o chão abaixo dele ondulou, transformando-se em um líquido suave e fluido como chakra. E ele se viu encarando olhos roxos e ondulantes, sobre um rosto enrugado de pele cinza fosca. Peço desculpas pela sua convocação, disse a Goromo Otsutsuki enquanto flutuava no ar à sua frente. Mas suas declarações e seu ponto de vista não poderiam ficar sem contestação. Uma manifestação de força indiscutível e arrogante, disse o sábio dos 6 caminhos, encarando fixamente nos olhos. Eu sou aquele que governa a paz e a ordem, e vim para averiguar sua influência sobre o arauto que virá. Daiki se obrigou a se acalmar, Izobu, ele chamou mentalmente. Nada. Tu tentas chamar meu filho? Ele não responderá, a Goromo balançou a cabeça. Izobu não pode ouvir teus chamados. Este diálogo será entre ti e eu. Aquilo o atingiu em cheio. Ele bloqueou a conexão entre eles? O horror se acumulou em seu estômago, e um arrepio de medo percorreu sua espinha. Mas, com as mãos cerradas em punhos, ele rosnou. Quem você pensa que é? Mostrando os dentes. Seu chakra irrompeu em chamas, explodindo ao seu redor com força suficiente para causar ventos de furacão capazes de atravessar até a pedra mais densa com pura força explosiva. A Goromo, porém, mostrou-se completamente indiferente. Tu já sabes, respondeu o sábio simplesmente, contudo, é indelicado não se apresentar. Sou a Goromo Otsutsuki, mas tu já sabes disso, como resumir. Ele ergueu a mão e disse, paz. Eu não vim para lutar nem para julgar. Você tem um jeito engraçado de demonstrar isso, Daiki conteve seu chakra com um suspiro trêmulo, mas não abriu os punhos. Me faça um favor e pare com essa baboseira de padrão de fala. Se você vai me obrigar a falar aqui, pelo menos faça com que eu não precise me desdobrar para te entender. Ele podia parecer desafiador e no controle por fora, mas por dentro sua mente estava a mil. Ele não esperava por isso. Por que diabos o velho sábio tinha aparecido diante dele? A Goromo o encarou em silêncio por um instante. A comunicação de vontades não pode ser alcançada dessa forma. No entanto, suponho que haja ambiguidade nos estudos, disse ele, antes de fechar os olhos. A definição de diálogo muda com o tempo. Levando em conta o diálogo da era atual, do pensamento idealista e das formas materialistas, é preciso falar de maneira mais simples. Sua voz se perdeu no ar, antes de abrir os olhos repentinamente alguns segundos depois. Isso serve, eu acho. Ele sorriu. Olá, Daiki Yurei. Permita-me apresentar-me adequadamente então. Mais uma vez, sou a Goromo Otsutsuki, mas você já sabe disso, não é? Então era Nishu, né? Se alguém não soubesse disso, teria perdido completamente ou entendido errado. Mas em apenas alguns segundos, ele compreendeu a linguagem e o estilo de fala da era moderna, e a melhor maneira de se comunicar com o próprio Daiki. Não é de admirar que tenha sido criado e usado para construir pontes entre as pessoas, permitindo que se entendessem. Mas ele já conseguia perceber o grande problema que havia nele. Não era sua capacidade destrutiva nem nada do tipo. Isso veio depois, com o ninjutsu desenvolvido por aquele lixo do Indra. Não, a verdadeira ameaça do ninju nas mãos de alguém malicioso era muito mais insidiosa do que o simples poder. Porque um poder que lhe permitia compreender e conectar-se perfeitamente com outra pessoa, formar laços e buscar a bondade e a paz, também tinha uma forma oposta. Onde havia luz, sempre haveria escuridão. E um poder como o Nishu era a ferramenta perfeita para manipular, brincar e destruir completamente os outros em um nível espiritual fundamental. Você está certo, a Goromo assentiu, lendo seus próprios pensamentos como palavras em uma tela. Um descuido que eu, na minha ingenuidade juvenil, não pude compreender. Contudo, você entendeu instantaneamente. Verdadeiramente você é formidavelmente perigoso. Você compreende instintivamente como se beneficiar e usar qualquer poder com o qual entra em contato, para seu próprio benefício, e contra os outros. Ele balançou a cabeça. Fiquei horrorizado quando entendi quais eram as verdadeiras ramificações do Ninshu, mas tal coisa é um pensamento instintivo e instantâneo para você. Você é uma anomalia que mudou os rumos deste mundo. Um garoto fascinante, mas qual é o seu papel? É isso que vim descobrir.
Capítulo 281. Pessoalmente, Daiki não achava que entender os dois lados de uma habilidade fosse algo especial. Tudo tinha uma causa e um efeito. E tudo era diferente dependendo do contexto. Matar uma mulher grávida era um ato maligno. Mas e se essa mulher grávida fosse uma assassina em série que tivesse feito experiências consigo mesma para dar à luz um monstro demoníaco que precisasse se alimentar de humanos? Para sobreviver? O ninjutsu de estilo fogo era usado para combate. Mas também podia ser usado para acender uma fogueira para aquecimento ou para cozinhar alimentos. Não existia algo puramente bom ou puramente mal. Tais coisas poderiam ser consideradas existências perfeitas. E a perfeição era uma mentira. O que você quer dizer com meu papel? Daiki cruzou os braços. Eu não tenho papel nenhum. E quanto aos meus planos, você não pode simplesmente arrancá-los da minha cabeça como fez agora há pouco. Agoromo balançou a cabeça, incorreto. Eu pude discernir seus pensamentos sobre o Ninshu, porque sou seu criador e estou ligado a ele. E pude ouvir seu chamado por meu filho Izobu, porque estou interferindo em sua conexão. Aliás, ainda não estou satisfeito com isso, informou Daiki prestativo, lançando-lhe um olhar fulminante. Peço desculpas, mas eu desejava falar com você a sós, respondeu Agoromo. Eu queria avaliar seu caráter pessoalmente, não apenas observar a distância. Os caminhos mudaram. A profecia da união das bestas com cauda e do jovem de olhos azuis que brincaria com elas tornou-se nebulosa. Você está falando daquela profecia idiota sobre um dos alunos de Jiraiya ser um grande salvador ou um grande destruidor? Que eles iriam salvar o mundo ou destruí-lo? Daiki zombou. Então você sabe disso? Agoromo ponderou, lançando-lhe um olhar avaliador. No entanto, não. Essa profecia não se refere ao jovem de olhos azuis. Apenas a união das bestas com cauda. Mas isso já não é imutável. Graças a você. Obviamente que sim. É claro que está tudo ferrado. Daiki sorriu, mostrando os dentes quase em tom de deboche. Eu sou o Jinchuriki do Izobu. Que se dane o Naruto no que me diz respeito. Essa profecia jamais se cumprirá enquanto eu viver. Ele nunca receberá nenhum chakra do Izobu, nem se tornará o ponto de encontro onde o Izobu acaba. Ele pode ficar com todas as outras bestas com cauda, não me importo, mas o Izobu está fora de questão. Possessivo e grosseiro riu Agoromo. É estranho, não consigo ter certeza de qual será o seu caminho. Destruidor ou salvador? Demônio ou Deus? Você conduzirá este mundo à paz e à prosperidade? Ou trará um mundo de trevas eternas? Vejo todas essas possibilidades e nenhuma delas. O futuro, construído por suas escolhas, está em constante mudança. Ok? Para ser bem sincero, eu não dou a mínima, Daiki deu de ombros. Nem eu sei o que vou fazer no final das contas. E prefiro assim. Então, se você só veio para falar disso, pode ir embora. A menos que você esteja aqui mesmo para me confrontar por falar mal do Indra e ameaçar a alma dele. Não, eu me afastei da situação envolvendo meus filhos. Não vou interferir em seus assuntos, negou Agoromo. Foi você especificamente que chamou minha atenção. E agora, como não encontrei momento melhor depois que você revelou seu conhecimento sobre mim e meus filhos às encarnações atuais? Gostaria de ouvir seus pensamentos e como você pretende alcançar tal objetivo. Era só isso? Era tudo o que ele queria saber? Ele realmente havia chamado a atenção do sábio dos 6 caminhos com tudo o que fizera. E era isso que ele queria saber? Daiki não conseguiu se conter e deu uma risadinha. Absolutamente nada. Nada? Agoromo piscou lentamente. Você nunca considerou buscar a paz para os povos deste mundo? Com sua força e sua determinação, você poderá alcançar o que tantos outros, inclusive eu, não conseguimos. Claro que já pensei nisso antes, zombou Daiki, mas percebi há muito tempo que a paz é uma mentira. Como a paz poderia ser uma mentira? Agoromo franziu a testa e flutuou um pouco mais perto. Você não consegue imaginar? As pessoas nunca precisariam conhecer o medo. Não conheceriam a fome. Não sentiriam desespero nem tristeza. Seria um mundo de alegria e estagnação, interrompeu Daiki com os lábios se curvando em desgosto. O mundo assim seria perfeito. Exceto pelo simples fato de que os humanos são imperfeitos por natureza. E o que há de errado com a perfeição? Agoromo inclinou a cabeça, prestando atenção redobrada agora. Tudo, cuspiu Daiki revoltado. Sem tristeza, como alguém poderia apreciar a felicidade? Se você nunca sentiu fome, como pode se satisfazer comendo? Não haveria desejo de melhorar, porque não haveria necessidade. Existe uma palavra específica para viver neste mundo completamente imperfeito e seguir em frente mesmo assim. Ele apontou diretamente entre os olhos dos deuses flutuantes. Isso se chama coragem, seu idiota rosnou. Em um mundo de paz perfeita, nunca haverá perdedores. Isso significa que não haverá vencedores. Sem ódio, ninguém compreenderá a verdadeira profundidade do amor. Em um mundo de paz perfeita onde você não precisa lutar por nada, você jamais sentirá a satisfação da conquista. Um mundo de vagabundos completamente inúteis. Prefiro incendiar este mundo a deixar que a doença que é a paz e a utopia o domine. Num mundo assim, não haveria lugar para a rotina exaustiva. Num mundo assim, homens e mulheres se compartilhariam alegremente com qualquer um que os desejasse. Num mundo assim, não haveria lugar para Daiki procurar Izobu. Num mundo assim, ele jamais seria ele mesmo. Apenas mais um inútil sem rosto na multidão, que faria de tudo e nada ao mesmo tempo. Preso no mesmo lugar para sempre. O pensamento era tão repugnante que ele quase vomitou. Deu-lhe uma sensação de enjoo terrível. A paz era um beco sem saída. Capítulo 282 e 283. Agoromo ficou em silêncio por um longo momento, entendo. Murmurou, fechando os olhos pensativamente, não é puro egoísmo. Você também se preocupa com o seu povo. Eu não teria me tornado Hokage se não fosse por isso. Daiki zombou. Talvez no início ele estivesse mais focado apenas em sua própria sobrevivência. Mas isso mudou em algum momento. Ele não sabia dizer quando a mudança começou. Na missão em Takigakure? Quando ele se tornou o Jinchuriki de Izobu? Ele simplesmente não sabia. E não se importava. Ele simplesmente fazia.
E você permanecerá fiel a isso, independentemente do que aconteça? Perguntou a Goromo. Claro que sim, respondeu Daiki. Não vou deixar ninguém impor essa paz de merda a este mundo. Principalmente não o plano idiota de Madara e Obito. Mesmo que sua maldita mãe volte de alguma forma, eu vou lidar com ela também. Então você sabe de tudo isso? Realmente me pergunto como você adquiriu esse conhecimento. A Goromo riu, abrindo os olhos e olhando para cima. Por muito tempo, quando eu olhava além do tecido do tempo e do espaço, testemunhei uma enorme lua carmesim brilhando sobre o mundo, enquanto uma pequena lua crescente e o sol se opunham a ela. Mas meses atrás, tudo começou a mudar. Uma pequena nuvem de tempestade crepitante apareceu no céu. Minúscula, insignificante. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, ela começou a crescer cada vez mais. Até ontem, o céu acima do mundo estava completamente oculto da minha visão. Uma enorme tempestade crepitante assolava os céus, obscurecendo a lua carmesim, a lua crescente e o sol da minha vista, protegendo o mundo deles. Ele olhou nos olhos de Daiki e disse gravemente: já não posso ter certeza do futuro a partir desse ponto. O mundo entrou em um novo caminho, e você está na vanguarda, trilhando. E? Daiki perguntou sem expressão, passando a mão pelos cabelos. O deus à sua frente piscou, parecendo confuso. Eu já sabia disso. Não especificamente aquela baboseira de visão, mas sim o fato de que ele já havia interferido há muito tempo em como as coisas deveriam acontecer, e era sua participação direta que estava alterando a linha do tempo. Já me convenci de que enfrentarei Madara, Obito, o Jubi, ou até mesmo sua mãe. Daiki balançou a cabeça. Toda essa reunião foi inútil. Então você disse, a Goromo assentiu, mas você está pronto para lidar com o que vem depois? Com seres que fazem minha mãe parecer infantil em força? O que? Ao perceber sua expressão de espanto, a Goromo sorriu com desdém. Você achou que minha mãe surgiu do nada? Que ela era a única de sua espécie? Do que diabos você está falando? Perguntou Daiki, confuso. Sua mãe não era apenas uma princesa que obteve todos os seus poderes da fruta do chakra? Princesa? Sim, suponho. E ela realmente ganhou poder com o fruto de chakra. A Goromo riu baixinho. Mas a pergunta que você deveria ter feito era se ela era humana. Minha mãe não é nativa deste mundo, nem mesmo deste universo. Ela pertence ao clã Otsutsuki e estava nas camadas mais baixas da hierarquia, mais próxima de uma serva. Com licença, perguntou Daiki sem expressão. Como você acha que uma árvore divina surge? Ou como um jubi e um fruto de chakra são realmente formados? A Goromo perguntou, em vez de responder mais uma vez. Eu lhe direi. O clã Otsutsuki vaga pelas estrelas, plantando as sementes das árvores em vários planetas. Elas absorvem o sangue vital dos habitantes dos planetas e sua força vital, tornando-se uma árvore divina, um jubi. Então, um membro do clã Otsutsuki é alimentado a elas e lhes concede poder para formar o fruto de chakra. Esse seria o papel da minha mãe, até que ela traiu seu superior e o deu de alimento ao jubi. Houve uma sequência, pensou Daiki, horrorizado. Os Otsutsuki são muito especiais e muito difíceis de matar, informou a Goromo, e o aperto no estômago de Daiki só aumentava. Eles conseguem escapar da morte de várias maneiras, e algo assim aconteceu com o superior da minha mãe. O nome dele é Ishiki. A Goromo acenou com a mão e a água abaixo deles ondulou, formando uma imagem. Era a de um homem completamente branco com a pele branca como giz. Completamente careca, exceto por um único chifre estranhamente curvado que circundava sua cabeça como uma tigela. E em seus olhos, 2 olhos diferentes encaravam Daiki. Um era um Byakugan, o outro, um doujutsu que ele nunca tinha visto antes. Completamente listrado de ouro e preto. Por 1000 anos ele trabalhou arduamente para recuperar suas forças, e em apenas uma década, talvez 2 no máximo, ele começará a se mover novamente. Revelou a Goromo. E ele não é o único. Eu obscureci este mundo o melhor que pude, mas logo os Otsutsuki perceberão que algo está errado, e eles virão investigar, e cobiçarão este planeta repleto de chakra. Ele acenou com a mão novamente e a água ondulou, o rosto de Ishiki sendo substituído por um vasto deserto vazio, com uma imensidão de céu que ele nunca tinha visto antes. Uma dimensão pessoal, percebeu Daiki. Ele reconheceria os sinais em qualquer lugar, afinal, ele tinha 2. No meio do terreno baldio, havia uma estrutura de cúpula metálica verdadeiramente enorme erguida. Então, a imagem ondulou e mostrou-lhe o que havia dentro dela. Uma criatura verdadeiramente titânica, de corpo estranhamente esférico e bastante rechonchudo. Mas não havia como confundir aquele único olho Rinnegan, enorme e vermelho carmesim com Tomoe Sharingan, nem as 10 caudas gigantescas fincadas no chão atrás dele. Era a Jubi, um Jubi, bem menor do que aquele que ele já conhecia, da mesma altura apenas que Zobu, e muito menos intimidador, mas ainda assim era um Jubi. Que porra é essa? Daiki balbuciou. Ishiki não ficou ocioso enquanto recuperava suas forças, informou a Goromo. Pode parecer pequeno comparado ao Jubi em que você está pensando, sem dúvida, o da minha mãe, mas por enquanto é apenas um juvenil. Se os planos de Ishiki se concretizarem, este Jubi superará os outros e dará a Ishiki um poder muito além da sua compreensão. Daiki encarou a imagem sem expressão, sinceramente sem saber o que sentir. Ele achava que finalmente estava quase lá, quase ao ponto de poder afirmar com certeza que conseguiria impedir que toda aquela confusão com Madara e Kaguya acontecesse. Ele já tinha lidado com Kabuto e Orochimaru, e aí esse velho gaga chegou e jogou isso na cara dele. Cultivadores alienígenas. Desde quando isso virou Dragon Ball Z? Calma, disse para si mesmo, respirando fundo. Ele tinha tempo. Pelo menos, sabia que eles não agiriam até que Kaguya estivesse ativa novamente na outra linha do tempo. E esse maluco do Ishiki aparentemente não estaria pronto para agir por pelo menos uma década. Sim, ele daria conta disso. Não era nada. E daí se havia um clã de cultivadores alienígenas ou algo do tipo? Ele já tinha planos para superar Kaguya.
Esse simplesmente não seria o seu objetivo final. Nunca tinha sido assim. A rotina era interminável. E ele teria sua própria Jubi. Tecnicamente falando, assim que seus planos para Isobu se concretizassem. Daiki deu um sorriso irônico. É só isso? Perguntou, cruzando os braços. Tenho bastante tempo para lidar com esses perdedores. Agoromo deu uma risadinha. Você é feito de fibra, disse ele. Antes de surpreendentemente erguer as mãos, mostrando as palmas com as marcas do sol e da lua, acrescentou. Sim, talvez valha a pena apostar em você. Daiki Yurei, diga-me. Que tal obter meu poder e se tornar meu sucessor? É? Capítulo 284. Por um longo momento Daiki ficou olhando fixamente. Então ele sorriu e disse, não. O queixo de Agoromo caiu, tamanho foi o choque com a recusa. Você está negando? Sim. Daiki assentiu, seus olhos ainda fixos nas palmas das mãos do homem. As marcas em suas palmas eram absurdas. Selos do mais alto nível. Duas metades de um mesmo todo. O selo Yang dos 6 caminhos. O selo Yin dos 6 caminhos. Quando usados em conjunto, eles formavam os 6 caminhos. Shibaku Tensei. Um selo tão poderoso que fazia a versão simples do Rinnegan do Shibaku Tensei e o selo dos 8 trigramas, o ápice das técnicas de selamento de bestas com cauda, parecerem insignificantes. Eles eram verdadeiramente absurdos. E se não fosse por ele ter formado um orbe da busca da verdade através de Izanagi, e aprendido exatamente como funcionavam a criação de todas as coisas e o estilo Yin-Yang, ele não seria capaz de compreender nem mesmo uma pequena porcentagem desses selos. Por quê? Perguntou Agoromo. Você não é do tipo que nega poder. Você é tão sedento por poder quanto alguém pode ser. Pense bem, este é um poder considerado por muitos como divino. Este é o mesmo poder que aquele conhecido como Madara Uchiha planejou por tanto tempo alcançar. Poder suficiente para igualar e superar minha mãe aqui e agora. Eu sei. Daiki assentiu. Seus olhos se voltaram para a massa de esferas negras e vazias flutuando ao redor do homem, que olhava para Daiki em choque. 9 delas, 10 no total, contando com a que formava seu bastão ricudo. Só os dois juntos, com um único golpe, poderiam obliterar um planeta. E isso era apenas o básico do poder disponível para o homem divino que flutuava no ar à sua frente. Sem querer parecer arrogante, mas sou venerado como um deus, disse Agoromo, franzindo a testa. Você herdará meu poder e se tornará meu sucessor. Se você herdasse tal veneração, seria considerado um deus na Terra. E o que é um deus, comparado ao Hokage? Daiki ergueu uma sobrancelha em tom desafiador, cruzando os braços. Porque, no fim das contas, era isso que realmente importava. Ele era o Hokage. Ele tinha um dever para com Konoha acima de tudo. Como Hokage, ele zelaria pela prosperidade de Konoha e de seu povo acima de tudo. Herdar o manto do sábio dos 6 caminhos e seu poder significaria que ele aceitaria também o dever de ser o sábio dos 6 caminhos. E isso era contraintuitivo, pois o que Agoromo desejava era muito mais abrangente do que Konoha. Se fosse só ele aceitaria. Mas não era só ele. Konoha era muito mais importante do que mero poder divino. Afinal, de qualquer forma, com o tempo ele obteria um poder divino. O Hokage? Agoromo o encarou incrédulo. Eu sei, claro, que você se orgulha muito de ser o Hokage nessa idade. Eu já vi isso acontecer. E os Hokages que vieram antes de você foram homens grandiosos e poderosos. Mas eles não chegam nem perto da minha força, nem mesmo a Shirama Senju. Você acredita que ser o Hokage te torna mais poderoso do que eu? Confesso que estou realmente perplexo. Não se trata de poder, força, experiência ou qualquer besteira do tipo. Daiki ergueu o queixo em desafio e sorriu com desdém. Se você e eu lutássemos agora, sabe o que aconteceria? Uma disputa de força unilateral, respondeu Agoromo com naturalidade, dando uma risadinha discreta. Sim, que bom que você concorda, Daiki assentiu, eu venceria. Não, tenho quase certeza de que você não faria isso. Agoromo parou de falar, parecendo estranhamente chocado e perturbado com a resposta de Daiki. Sim, ele tinha certeza de que tal coisa confundiria o homem. Ou Deus. Tanto faz, não importava. Sim, eu faria. Daiki repetiu com firmeza, demonstrando total confiança. O homem não disse nada. Não precisava. Ser o sucessor de alguém significava herdar tudo. Talvez ele concordasse com a visão de paz de Daiki em detrimento da sua própria ao escolhê-lo, mas a ressalva seria sempre que o poder viria acompanhado, em certa medida, da influência de Agoromo. O homem existia além da vida e da morte. Ele não partiria simplesmente só porque havia concedido seu poder a Daiki. Ele não permitiria que ninguém, nem mesmo o sábio dos 6 caminhos, ficasse pairando sobre seu ombro questionando o que ele fazia ou deixava de fazer. O Hokage não era apenas o guardião supremo de Konoha, um sentinela invencível de poder, o maior guerreiro do mundo. O Hokage foi também o maior ditador do mundo. De onde vem tamanha confiança? Agoromo o encarou incrédulo. Com um único movimento do meu braço, eu poderia destruir este planeta. Com o estalar de dedos, posso criar dimensões e dar vida às estrelas. Posso ver cada movimento seu, minutos antes mesmo de você fazê-lo. Com um pensamento, nenhum ataque seu poderia me ferir. Com um piscar de olhos, o próprio tempo pararia. A própria criação se curva diante de mim, e você acredita que poderia me derrotar se lutássemos? Nenhuma única dúvida. Daiki deu de ombros e sorriu de canto, descruzando os braços e apontando para o deus à sua frente. O mero deus jamais poderia derrotar o Hokage. Considerar tal possibilidade seria o mesmo que dizer que ele não poderia proteger Konoha de nenhuma ameaça. Mas como Hokage não havia ameaça que ele não pudesse derrotar. Essa era a existência em que ele se transformará desde aquela fatídica caminhada pelas escadas em espiral até o campo de treinamento do Hokage. E ele levou as palavras do Sandaime a sério, a alma. Ele realmente não conhecia a extensão total do poder de Agoromo.
Mas sabia que se chegasse a esse ponto, se estivesse disposto a sacrificar a própria vida e se extinguir como uma estrela, como Hokage antes dele, então teria a capacidade de derrotar Madara dos 6 caminhos. E havia maneiras de contornar a situação, mesmo quando sua vida se desfez em ruínas. Ele se recusou a acreditar que não poderia derrotar o Deus que estava diante dele. Entendo. Não se trata apenas de uma diferença de ponto de vista, a Goromo estreitou os olhos, encarando Daiki profundamente e buscando respostas. Trata-se de uma diferença em nossas realidades. Que terrível! É esse o peso que acompanha o título de Hokage? Se for, eu realmente o subestimei. Que lugar triste meu mundo se tornou para uma criança carregar tal fardo. Que lamentável. Ele suspirou. Você é brilhante demais, até mesmo ofuscante, eu vejo isso agora. Deus balançou a cabeça tristemente. Diante de tamanha determinação radiante, só me resta desviar o olhar. Ele virou a cabeça, e o mundo interior desapareceu, substituído mais uma vez pela realidade, encontrando-se novamente em seu escritório, encarando a porta. Daiki encarou a porta fixamente por alguns instantes. Não é mais sua, velho, disse ele suavemente balançando a cabeça. Levantou a mão com a palma voltada para o teto. Este mundo agora está na palma da minha mão. E o nome desse mundo? Um dia será Konoha. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 285. Daiki, disse Isobu com a voz hesitante e suave. Suponho que você viu? Perguntou Daiki simplesmente. Sim, eu fiz. Isobu fez uma careta audível. Não acredito que meu pai tenha te procurado. E me bloqueado. 1000 anos se passaram desde a última vez que o vi. Aquilo foi bem babaca da parte do velho. Não, eu entendo por que, respondeu Isobu tristemente. Meu pai se desvinculou deste mundo. O fato de você ter um impacto tão grande neste mundo, Daiki, a ponto de ele sentir pessoalmente a necessidade de falar com você, mostra o quão absurdo você é. Não consigo acreditar que ele lhe ofereceu seu poder. Para ser honesto, nem Daiki conseguiria. Será que fiz a escolha errada ao rejeitá-lo? Ele deixou que apenas Isobu ouvisse suas inseguranças e dúvidas que vieram à tona. Você acha que fez a escolha errada? Perguntou Isobu, em tom suave. Não. Quer dizer, foi tão tentador, revelou Daiki apenas para si mesmo, tão tentador. Mas acho que não estava errado. Então você não estava errado, assegurou Isobu, e Daiki respirou aliviado, com os ombros caindo levemente. Sim, ele fez a escolha certa. Ele não precisava que lhe entregassem o poder do sábio dos 6 caminhos. Ele o obteria de qualquer forma no futuro. Ainda assim foi muito informativo. Era mesmo. Pensar que existe todo um clã de seres como Kaguya por aí, ainda mais fortes. E que um deles já está neste planeta. Disse Isobu, maravilhado. E pensar que o Jubi não é único. Será que nós também já nos parecemos com aquele Jubi jovem, quando éramos há muito tempo atrás? Talvez, ou talvez variassem em aparência, assim como as bestas com cauda. Ou talvez possuísse múltiplas formas à medida que se tornasse mais poderoso, como o Jubi que ele conhecia. O mínimo que o velho podia ter feito era nos dizer onde esse tal de Ishiki estava. Daiki revirou os olhos. Se Ishiki não agiu durante a 4ª Grande Guerra Ninja na outra linha do tempo, significava que ele não tinha recuperado forças suficientes para fazê-lo. O que significava que naquele momento Daiki tinha grandes chances de derrotá-lo. Uma pena realmente, pois ele poderia tê-lo eliminado e tomado aquele doujutsu estranho para si, usando-o para ir até onde o Jubi juvenil estava e transformá-lo em alimento para Isobu. Não, meu pai não faria isso. Ele tentará ser o mais imparcial possível. Já é uma grande bênção ele ter nos contado sobre a existência deles, refletiu Isobu. Mesmo assim, sua lógica faz sentido. Teremos que procurá-lo. Supondo que ele não esteja localizado nessa dimensão pessoal o tempo todo. Ele vai embora em algum momento. E quando for, eu o encontrarei. Daiki sorriu de canto e abriu a porta. Na verdade, estou bastante feliz em saber da existência desses alienígenas esquisitos. Claro que sim, resmungou Isobu. Qualquer outra pessoa ficaria horrorizada ao saber que existem seres muito superiores até mesmo a Kaguya Otsutsuki. Mas não, para você, isso significa apenas que o caminho da sua preciosa dedicação se estende ainda mais. Não que fosse só isso. Mas se eles estavam colhendo frutos de chakra e faziam isso há milhares de anos, significava que havia um nível que buscavam alcançar. O que significava que muito provavelmente também existiam seres nesse nível. E talvez até mesmo além dele. A jornada da luta, na verdade, nunca terminava. A rotina era interminável. Bem, não é como se ele não tivesse ganhado absolutamente nada com aquele pequeno encontro com o sábio dos 6 caminhos. Afinal, o velho havia lhe dado uma boa olhada nos selos em suas palmas. Exigiria algum trabalho e algum esforço. Estava um pouco além de suas capacidades no momento, mas recriar esses selos estava perfeitamente dentro de suas habilidades. E com o tempo, ele os adicionaria diretamente ao selo da força dimensional em suas palmas. 6 caminhos, Shibaku Tensei, hein? Isobu ponderou. Você nem teria acesso a isso ao obter o Rinnegan, nem mesmo apenas com o chakra dos 6 caminhos. A técnica usada pelo meu pai e seu irmão, que conseguiu selar a própria Kaguya e criar a lua. Nada mal, hein? Sim. Isso fez lembrar que ele realmente precisava aprender o método de selamento do fogo para adicioná-lo ao selo da força dimensional em suas palmas. E claro, ajustá-lo para que funcionasse com todos os elementos. Pensamentos para mais tarde, decidiu Daiki, tem um discurso para fazer. Ele disse, estendendo a mão e agarrando a maçaneta da porta do escritório, antes de abri-la, sair para o corredor e ir embora. Isso vai ser hilário. Isobu bufou. Bem, ele havia decidido fazer uma apresentação especialmente grandiosa para seu povo. Ele tinha certeza de que eles ficariam suficientemente impressionados com o quão incrível ele era. Ou simplesmente perplexo com o absurdo que é a sua existência. Isobu deu uma risadinha divertida.
Ele percorreu os corredores sinuosos da Torre Hokage, subindo em direção ao telhado. E quando saiu, todos os olhares se voltaram para ele. Mais de meia dúzia de pessoas já o aguardavam. O terceiro Hokage, Danzou Koharu Omura, eram esperados. Assim como o comandante da Anbu e Shikaku, o comandante Jounin. Ele acenou com a cabeça uma única vez ao passar por eles, sem se dar ao trabalho de lhes dizer uma palavra. O que ele não esperava era a intrépida dupla de Jiraiya e Tsunade. Ambos estavam de lado, fora do caminho. Não acredito que uma pirralha como você esteja sendo nomeada Hokage na sua idade. Tsunade balançou a cabeça, revirando os olhos, com um sorriso de escárnio nos lábios. Tanto faz, bruxa. Daiki bufou. Cuidado, garoto. Você sabe que ela tem um soco poderoso, né? Jiraiya riu. Quer dizer, você parecia um verdadeiro fortão quando lutou com Orochimaru, mas acho que seu rosto não aguentaria um soco da Tsunade Ime. Jiraiya, vejo que você tirou a mordaça de bola. Daiki revirou os olhos, passando direto por eles também. Talvez se livre também da gaiola na virilha. Jiraiya deu um grito de susto, quase caindo do corrimão onde estava sentado. Sábio acima. Que boca suja. E esse termo está ultrapassado. Aliás, Daiki fez uma pausa e olhou por cima do ombro para ele com um sorriso irônico. O sábio dos 6 caminhos não é alguém por quem você deva jurar, ou a quem deva rezar. Deveria ser pelo Hokage, ou o Hokage lá de cima, ponto. Jiraiya balançou a cabeça enquanto se reequilibrava. Garoto, seu ego é insano. Você percebe que o sábio é um deus, não é? Respondeu ele. O que te faz pensar que o Hokage, ou mais especificamente você, está acima dele? Inevitabilidade. O sorriso de Daiki se alargou enquanto ele respondia simplesmente antes de continuar. E o que você quer dizer com acima? Os deuses vivem em seus céus, você está aqui embaixo. Jiraiya gritou atrás dele. Não por muito tempo, pensou ele. Percebeu o velho Hiruzen olhando para ele e caminhando em direção à frente do telhado. Sem dúvida, ele ia apresentá-lo, fazer um discurso e tudo mais. Mas Daiki ergueu a mão, interrompendo. Hiruzen ergueu uma sobrancelha, antes de simplesmente assentir em concordância e dar um passo para trás. Então, Daiki dirigiu-se à frente do telhado da torre do Hokage e olhou para seu povo lá de cima. Milhares deles estavam reunidos na praça lá embaixo, e uma ovação palpável e estrondosa de entusiasmo percorreu o ar assim que ele surgiu à vista acima deles. Seus olhos percorreram as pessoas, reconhecendo várias que ele conhecia. Viu Hinata parada com os membros de seu clã, ao lado de Anabi, bem em frente ao pai delas. Viu Tenten parada com sua equipe, composta por Gai, Neji e Lee, que se apoiava em uma muleta. Ele viu o time 10 com Azuma ao lado de Kurenai, que estava com Shino e Kiba. Viu Gaara, seus irmãos e seu sensei no topo de um prédio, observando a distância. Viu Naruto e Sasuke se juntando a Sakura e Kakashi sob a sombra de uma árvore. Ele abriu os braços e pronunciou uma única palavra, Konoha. Sua voz, impregnada de chakra, ecoou pela terra, reverberando e reverberando por toda a aldeia. Em grupo, eles se calaram diante de sua voz, silenciando para que apenas suas palavras fossem ouvidas. Um nome incrível, não é? Daiki continuou. Um nome grandioso, à altura da nossa vila, a maior de todas. Konoha. Ele descreve não apenas nossa localização, mas também a beleza da nossa terra, a riqueza do nosso povo. E cada um de vocês é uma bela e vibrante folha no topo da majestosa árvore que é Konoha. Mais uma vez, eles vibraram, como era de se esperar. Ele os deixou comemorar por alguns instantes, deleitando-se com o elogio e com a própria empolgação deles. Deixar que eles se auto-importem. Admito que não esperava que isso acontecesse. Pensei que ainda levariam anos até que eu estivesse aqui diante de vocês desta forma. Anos para fortalecer ainda mais meu espírito e trabalhar nos bastidores para elevar nossa vila a patamares cada vez mais altos, continuou ele. Infelizmente, Orochimaru, o tolo que era, esqueceu suas próprias raízes e a grandeza com a qual nasceu, e me obrigou a colocá-lo na lama, onde traidores como ele merecem estar. E então, aqui estou eu. Mais cedo do que jamais imaginei, mas não menos preparado. Pois eu sou o grande Hokage, enfatizou. Elevando o tom de voz ao erguer a palma da mão e desferir um jutsu de palma da força superpoderoso que rasgou o ar com um estrondo que abafou o trovão e obliterou as nuvens no céu, permitindo que a luz pura e desenfreada do sol brilhasse sobre a vila. Seus gritos de entusiasmo foram silenciados em completo espanto diante da demonstração de seu poder e força. Tal era o poder do Hokage, que o próprio clima poderia ser dissipado com um aceno de mão. Não demorou muito, porém, para que o silêncio palpável fosse quebrado por uma única voz. Hokage-sama, exclamou um homem. E foi isso que desencadeou a reação, e logo outros se juntaram a ele. Gritos estrondosos de admiração e entusiasmo. Hokage-sama. Godaime-sama. Godaime Hokage. 4 gerações de Hokages vieram e se foram antes de mim. Daiki bradou sobre a multidão, todos homens que levaram esta vila à grandeza. O primeiro, conhecido como ninja mais forte que já existiu. O deus dos ninjas. Unidame Hokage. Um homem que criou mais técnicas do que qualquer outro que veio depois dele. Um homem que lançou as bases para o verdadeiro funcionamento desta vila. O governo, os empregos, as estradas. Tudo isso e muito mais foi obra dele. Foram necessários mais de 20 ninjas de rank S para derrotá-lo, mesmo em sua velhice. O Yondaime, jovem e que partiu cedo demais, mas aquele que esmagou a nuvem e a pedra, que derrotou a poderosa e imparável Kyuubi. E claro, por último, mas certamente não menos importante, está o nosso querido Sandaime. Um homem que liderou esta vila por mais de 5 décadas e através de 3 grandes guerras ninja. A esses homens lendários, presto minha admiração e meu respeito.
Ao terminar, ele se virou diretamente para o monumento Hokage e levou um punho ao peito, antes de inclinar a cabeça com os olhos fechados. A praça abaixo irrompeu numa onda de aplausos, um estrondo de palmas ecoando contra as paredes da torre Hokage e por todas as ruas. Rugidos de aprovação, assobios cortando o ar e guinchos e berros que ressoavam em seus ouvidos. Ele manteve essa pose por uns bons 10 segundos, deixando seu povo vê-lo, antes de abrir os olhos e erguer a cabeça, voltando-se para encará-los. A era deles chegou ao fim, e agora é a era do Godaime Hokage, a nossa era. Ele ergueu o punho no ar, e eu prometo aqui e agora a vocês, meu povo, minha Konoha. Este é o início da nossa ascensão, a ascensão da grandeza de Konoha, que ofuscará tudo que veio antes e tudo que virá depois. Ele se deleitou com a adulação que rasgou o ar em resposta às suas palavras, e deixou a onda passar, até que um grito cortou o ar, um grito que ele captou em meio a tudo aquilo. Eu te amo, Godaime-sama. Obrigada por proteger a vila, gritou uma mulher, um grito que ele esperava. Afinal, era um de seus clones das sombras transformado. Ele já havia preparado várias coisas para esse momento. E eu amo vocês. Todos vocês, gritou Daiki. Mas sabem quem não me ama? Ele elevou a voz, fazendo-se sobressair a multidão e silenciando-a um pouco. Aqueles que invejam nossa prosperidade. Como a Vila da Nuvem e a Vila da Pedra, insistiu em sua agenda. Olhem para vocês. Os homens mais bonitos do mundo. As mulheres mais belas. A vila mais rica e próspera de todas. A maior população. Os mais talentosos. Os mais trabalhadores. E eles odeiam vocês por isso. Querem tomar tudo de vocês. Ele apontou diretamente para o clã Hyuga. Eles cobiçam nossas belas mulheres e linhagens mais do que ninguém. Assim como cobiçaram o incrível Byakugan dos Hyuga e tentaram sequestrar sua herdeira quando criança, rugiu ele. E o que fizeram quando foram pegos? Agiram com arrogância, ameaçaram guerra. Os Hyuga se sacrificaram por nós. Por vocês. Deram a própria vida para aplacar aqueles desprezíveis nuvens. Por que recuamos, vocês perguntam? Não foi fraqueza. Teríamos vencido. Mas estávamos mais fracos do que nunca. Muitas de suas preciosas vidas seriam perdidas esmagando aqueles invejosos e insípidos. E o terceiro Hokage, em sua sabedoria, escolheu vocês, acima do orgulho. E os Hyuga escolheram suas vidas. Mas não direi mais nada. Ele acenou dramaticamente com o braço. Por muito tempo, nossos leais ninjas se sacrificaram apenas para manter a linha de frente, nos dando tempo para reconstruir nossas forças. Daiki prosseguiu, mas graças a isso, aqui estou eu agora. O ninja supremo. O ninja mais forte. Sim, eu declaro aqui e agora que sou mais forte que o primeiro Hokage. Seria preciso tudo que nossos inimigos têm para me derrotar sozinho. Mas eu não estou sozinho, estou? Pois eu tenho vocês. As melhores pessoas que já viveram ao meu lado. A multidão rugiu novamente, uma onda sonora tão intensa que fez tremer as bandeiras penduradas nos telhados. Ninjas e civis gritavam seu nome, alguns socando o ar com os punhos, outros batendo os pés em um ritmo estrondoso. E com vocês, a voz de Daiki cortou os aplausos como uma lâmina, o poder de sua voz ecoando acima de todas as outras, seu sorriso enorme e presunçoso cegante. Não há força neste planeta, nenhum exército, nenhum jutsu, nenhum deus que possa nos enfrentar, nem mesmo o próprio sábio. Chega de nos ajoelharmos diante daqueles que cobiçam o que é nosso. Chega de engolir insultos e ferimentos para poupar os sentimentos de vermes inferiores da nuvem e da pedra. Ele moveu o braço em um grande arco no ar, seus olhos ardendo como duas esferas escarlates de poder enquanto canalizava uma quantidade excessiva de chakra através deles. Do gênio mais jovem ao veterano mais velho, dos mercadores que impulsionam nossa economia às crianças e aos estudantes da academia que serão o nosso futuro. Daiki fez uma pausa e riu alto, passando a mão pelos cabelos. Bom, vocês todos entenderam, não é? Um novo cântico surgiu poderoso e unificado, varrendo a multidão e unindo sob seu estandarte. Godaime! 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 O próprio ar pareceu tremer sob o grito coletivo, como se a vontade do fogo tivesse tomado forma tangível. Em algum lugar na multidão, um dos clones disfarçados de Daiki gritou. E quanto às bestas com cauda? O que você tem a dizer sobre isso? Você tem um monstro dentro de si, assim como a Kyuubi. Muitos recorreram a ele em busca de seus gritos, e logo o clone estava sob uma enxurrada de insultos, gritos de raiva e fúria contra ele. Uma em especial chamou sua atenção, claramente isso é diferente. O Hokage não pode ser controlado por um monstro. Chega! Daiki silenciou os insultos contra seu clone. Ele não está errado. Eu realmente tenho um Sambi dentro de mim. Meses atrás, encontrei inimigos da nossa vila. Eles queriam controlar o Sambi para fazer o que eles mandavam e usá-lo para atacar nossa vila por inveja. Então entrei na luta. Selei o Sambi dentro de mim e os esmaguei para proteger nossa vila. Ele olhou para o mar de rostos e disse, mas suponho que seja a hora de revelar a verdade. Fechou os olhos quase solenemente, tudo uma farsa, é claro. Antes de abri-los novamente, lançando-lhes um olhar resoluto, acrescentou. A Kyuubi que atacou nossa vila há 14 anos não foi um evento aleatório. Nem foi a vontade da própria Kyuubi. Pois, sem que vocês saibam, desde a fundação de Konoha, a Kyuubi faz parte da nossa vila. O suspiro coletivo da multidão ecoou pela praça como uma onda revolta. Sussurros voavam de boca em boca, incredulidade e curiosidade desenfreadas. Daiki deixou os murmúrios circularem, alimentando a tensão. Tudo se resumia a enganá-los. Preparar o terreno. Distorcer a narrativa, sem realmente contar uma mentira. Deixou-os fervilhar por alguns instantes, antes de falar mais uma vez sua voz trovejando com chakra e silenciando-os novamente. Sim, a Kyuubi era nossa. Ligada a Konoha, servindo como arma e escudo para o nosso povo. Foi selada em um hospedeiro, um Jinchuriki, assim como eu, da mesma forma que a Sambi está selada em mim agora. Revelou ele.
O ataque que devastou nosso lar, que tirou tantas vidas, não nasceu do ódio da própria Kyuubi, mas de um plano covarde de um inimigo para nos enfraquecer por causa de sua inveja insípida. Uma cacofonia de suspiros e gritos escapou da multidão ao ouvir sua revelação. Como vermes, eles se infiltraram em nossa vila. E quando a Jinchuriki da Kyuubi estava mais fraca, eles a atacaram e arrancaram a Kyuubi de dentro dela, e a lançaram sobre nossa bela vila. Ele bateu o punho na grade, fazendo-a vibrar e ressoar audivelmente. Eles controlaram a Kyuubi da mesma forma que aqueles tolos que eu matei tentaram controlar o Sambi. E nosso povo morreu por causa disso, massacrado em ondas por um de nossos próprios recursos. Ele apontou diretamente para eles. Há 9 bestas com cauda no total. Antigamente elas vagavam livremente. Mas a Shirama Senju era tão poderoso que as outras vilas o temiam, sempre cobiçando mais poder e propenso a iniciar guerras a qualquer momento. Então, em sua sabedoria, o primeiro capturou as bestas com cauda e por generosidade e bondade, as presenteou às outras vilas para fortalecê-las e ajudá-las a se sentirem mais seguras. Ele balançou a cabeça. Não quero falar mal do meu antecessor, mas ele foi generoso demais. Eles usaram essas bestas com cauda para nos atacar desde então. Foi usando o poder das bestas com cauda que nosso Nidaime foi derrotado no final. Foi por causa das bestas com cauda que perdemos nosso amado Yondaime, usando os presentes que nossa vila lhes concedeu. E portanto, digo que eles não as merecem mais. Ele abriu os braços mais uma vez, grandiosamente, criando um espetáculo, e invocou o chakra de Izobu. Enormes sombras se espalharam sobre a vila, encobrindo o próprio sol, enquanto as 3 caudas de Izobu se manifestavam atrás dele, em tamanho completo. Cada uma com mais de 400 metros de comprimento e mais de 100 metros de largura. O peso de cada cauda era suficiente para rasgar montanhas e causar tsunamis com um único golpe, apenas por seu tamanho e escala descomunais. E assim, mais uma vez, farei uma declaração. As bestas com cauda pertencem a Konoha, e eu as retomarei dos indignos que cuspiram em nossa generosidade e buscam tomar tudo que é nosso. A praça entrou em erupção como um vulcão. Por um instante a multidão ficou paralisada de admiração, com os olhos voltados para as caudas titânicas e montanhosas que bloqueavam o sol. Mas apenas por um instante. E então veio o rugido, primitivo e desenfreado. Não era aplauso, mas o tipo de som que as pessoas emitiam ao ver seu deus descer diante delas. Ninjas nos telhados uivavam o nome de Daiki, suas bandanas captando a luz fraca como reflexos de aço. Ninjas socavam as grades com os punhos, suas vozes se unindo ao crescente oceano de som. Comerciantes abandonavam suas barracas para se lançarem na multidão que cantava. Mães e pais erguiam seus filhos no ar acima da multidão para que pudessem olhar para ele e se deleitar com sua imagem de puro poder impressionante. Devolvam eles, gritou alguém com a voz embargada. Um clone. A Biju de Konoha. Gritou outro disfarçado, seguido por dezenas de outros que repetiram o grito até que se tornou um único cântico ensurdecedor, enquanto seu povo era tomado pelo frenesi e orgulho patriótico daquilo que acreditavam ser seu. Agora é o momento perfeito. Daiki sorriu por dentro. Ele apontou a mão para o ar, Sumpo, pensou. Mais uma vez, uma sombra gigantesca se formou do nada e mergulhou ainda mais a vila na escuridão. Enquanto isso, uma fortaleza voadora titânica surgiu no céu acima da vila, a uma altura suficiente para que pudessem ver o topo. E como ele havia mudado isso? Pedras brancas e reluzentes circundavam a base, servindo como alicerce. A parte frontal ostentava um enorme símbolo de Konoha. E o topo, onde antes ficava o castelo? Ele o havia eliminado, ao longo de várias semanas e milhares de clones. Em seu lugar, agora florescia uma terra verdejante, como a de um resort de luxo, com piscinas e jacuzzis ondulando suavemente sob a luz do sol. E no centro, uma enorme mansão metálica branca e reluzente que lembrava a própria Torre Hokage, ostentando a chama de Konoha e a vontade do fogo, erguia-se imponente. Eles ficaram atônitos, incrédulos, e ele aproveitou o momento para saltar. Atravessou centenas de metros em menos tempo do que um piscar de olhos, parando na beira da fortaleza, com suas enormes caudas enroladas ao redor dela e os braços cruzados. Ele sorriu com desdém para sua vila. Contemplem as coisas que eu crio. E saibam que vocês também alcançarão poder e riqueza como estes. Pois somos grandes e poderosos, e agora que nosso tempo de contenção acabou, também acabaram as chances de outras vilas insignificantes viverem como vocês, declarou. Não tenham medo, está em a minha casa. E de onde eu observarei a vila. E vocês saberão todos os dias ao olharem para o céu e verem esta minha casa, que enquanto fizerem parte de Konoha, jamais precisarão sentir medo. Porque não há guardião maior neste mundo do que Daiki Urei, o Godame Hokage. E sua casa, seu castelo, elevava-se até os céus. Ele olhou para Jiraiya para seu rosto boquiaberto e estupefato, e mais rápido do que qualquer ninja, exceto um de nível S, poderia ver, mostrou-lhe o dedo do meio. Capítulo 286. Isso realmente aconteceu? Debruçada sobre o parapeito da alcova que sua equipe costumava usar como ponto de encontro, Tenten não pôde deixar de olhar para a absurda ilha voadora no ar acima da vila. Essa é a terceira vez que você pergunta isso, Tenten comentou Neji, sentado no sofá em forma de crescente moldado no nicho, com os braços cruzados e os olhos fechados. E sim, por mais inacreditável que seja, o Okage-sama realmente invocou aquela ilha enorme e voou para o céu sobre ela. Okage-sama, hein? Tenten olhou por cima do ombro para ele, dando-lhe um sorriso provocador. Você mudou de ideia rapidinho. Neji nem se deu ao trabalho de abrir os olhos ao responder. Sim, bem, suponho que eu estava errado. Fui cegado pela minha própria arrogância e pelo meu passado, por mais irônico que seja dizer isso sobre alguém com o Byakugan. Desde então fui esclarecido tanto pelo próprio Okage-sama quanto por Yashi-sama. Ao terminar, quase inconscientemente descruzou os braços e levou uma das mãos à bandana, tocando-a diretamente sobre a testa, e um sorriso surgiu em seus lábios.
Neji estava estranhamente de bom humor desde ontem. Era um fato notável que ela havia percebido, considerando a completa loucura e a energia desenfreada da vila desde que tudo aconteceu e Daiki lutou contra Orochimaru. Mas era simplesmente muito estranho. E ele passou de desdenhoso com Daiki a respeitoso. Foi uma reviravolta e tanto. Mas pensando bem, ela imaginou que isso era de se esperar, já que Daiki o libertou completamente do selo que o aprisionara por toda a vida e provou que sua arrogância não era mentira, mas verdade. E que ele seria o próximo Hokage. Ora, ele era o Hokage agora. Algo que ela ainda tentava assimilar. Quase se perguntou por que ele nunca lhe dissera nada parecido. Mas depois percebeu que sim. A conversa foi repleta de piadas e brincadeiras como era típico dele. E ela simplesmente descartou tudo como conversa fiada, algo que ele fazia com frequência. Mas bem, aparentemente não. Seus olhos se voltaram para aquela ilha flutuante no céu, onde seu namorado, ou quase namorado, residia naquele momento. E ela se perguntou o que ele estaria fazendo naquele momento. Alunos, chegamos. Um grito repentino a despertou de seus pensamentos, e ela ergueu o olhar perdendo a intensidade ao notar seu sensei dando um salto mortal no ar em direção a eles. Com o entusiasmo exagerado de sempre como era típico dele. Enquanto lhe ficava pendurado pelo braço com a muleta e tudo, Gai Sensei pousou no meio da alcova com o polegar para cima e os dentes brilhando. Tentem, Neji, pontuais como sempre pelo visto, exclamou radiante. Nós literalmente acabamos de caminhar da torre do Hokage até aqui, enquanto você saiu correndo para um dos seus treinos idiotas e arrastou Lee junto, apontou Tenten, virando-se e encostando-se no corrimão. O que é ruim para ele, viu? Acrescentou. Está tudo bem, Tenten. Lee mostrou-lhe o polegar para cima enquanto seu sensei o ajudava a se deitar no chão. Eu me certifiquei de fazer o mínimo esforço possível para me manter em forma. Acho que é o melhor que vou conseguir de você. Tenten suspirou revirando os olhos. Haha. Gai Sensei apenas riu, a juventude é sinônimo de compromisso. Na verdade, não foi um acordo. Eu simplesmente desisti de te controlar. Tenten apenas sorriu. Gai Sensei era como vento nessa direção. Caótico e sempre seguindo seu próprio ritmo. Foi admirável, e algo que ela respeitava muito em seu sensei. Em pequenas doses. Gai Sensei, Neji se pronunciou, deixando suas brincadeiras de lado. Você nos chamou para uma reunião. Por quê? Não é muito cedo para voltarmos ao serviço ativo? Lee ainda está se recuperando e ficará assim por sabe-se lá quanto tempo, e os exames Chunin terminaram ontem. É exatamente por isso. Gai assentiu rapidamente. Gostaria de falar com você sobre isso. Devido à natureza da condição de Lee, não posso ter certeza de quando ele poderá retornar à vida como ninja. Francamente, antes, nos disseram que era impossível. Mas o Okage-sama conversou com Lee algumas semanas atrás e garantiu que faria o possível para que ele pudesse retornar à vida como ninja. No entanto, ele deve estar incrivelmente ocupado e eu não sei quando. Quer dizer, se você realmente quer tanto ir em uma missão, sempre pode ir amanhã, disse alguém ao lado dela. Tenten assentiu com a cabeça. Sim, podemos ir amanhã. Ela parou de falar e piscou. Espera, isso não fez sentido. Lentamente, mecanicamente, ela se virou para olhar para o lado. Gai Sensei, Lee e Neji fizeram o mesmo, para ver Daiki encostado despreocupadamente no corrimão ao lado dela. É HH? Tenten deu um pulo para trás por instinto, simplesmente surpresa por alguém ter conseguido invadir seu espaço pessoal tão perto sem que ela percebesse. Ela não foi a única. Foi algo sutil e despercebido. Toda a sua equipe assumiu posições de combate por puro instinto. Daiki, de braços cruzados, ergueu uma sobrancelha e deu-lhes um sorriso divertido. Que bela saudação, resmungou. O coração de Tenten batia forte no peito, a adrenalina pulsando em suas veias. Como você, ela começou, antes de respirar fundo e soltar o ar. Quer dizer, Okage-sama, eu não percebi que você apareceu. Sério, que diabos? Quando ele disse a Orochimaru que não conseguia senti-lo a menos que ele permitisse, ela não imaginou que ele estivesse falando tão literalmente. Nada disso, Daiki acenou com a mão, sorrindo, se afastando do corrimão, caminhando até ela e dando-lhe um beijo rápido nos lábios, bem na frente de sua equipe, fazendo seu rosto queimar. Vocês podem me chamar de Daiki fora dessas coisas oficiais. Será que podemos fazer isso? Ela o encarou boquiaberta, sem saber como reagir. Antes, ele era apenas Daiki. Bonito, bobo, estupidamente arrogante, mas generoso. E uma figuraça. Agora ele era Daiki, o Godaime Hokage. Orador extraordinário. Se autoproclamava o ninja mais forte de todos os tempos. E considerando que ela viu da luta dele com Orochimaru, junto com todos os outros, bem, ele pelo menos tinha algum direito a isso. Foi simplesmente surreal. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!